Areopagítica, de John Milton. Discurso pela liberdade de imprensa ao Parlamento da Inglaterra. John Milton é autor do famoso poema Paraíso Perdido. O Areopagítica é fruto de uma experiência desagradável da vida pessoal do Milton. Ele havia se casado com uma jovem com cerca de metade da sua idade, a Mary Powell, e pouco depois que eles se casaram, ela voltou para a casa dos pais. E durante 3 anos o Milton ficou escrevendo para ela, pedindo que ela voltasse. Mas ela só voltou depois de 3 anos. E muito ferido, muito magoado, né? Ferido no seu orgulho, o Milton começou a trabalhar num panfleto a respeito do divórcio, a doutrina e a disciplina do divórcio, onde ele defende que o fundamento, a razão de ser do divórcio, não é o adultério, que na opinião dele é uma reles falta de origem física, mas a incompatibilidade de gênios, como nós diríamos hoje, a falta de afinidade entre marido e esposa. Quando ele lança esse panfleto sobre o divórcio, o governo inglês, o parlamento inglês, estava pensando na ideia, considerando a ideia de voltar atrás na lei da censura prévia às obras escritas, né, às obras publicadas, porque eles consideravam que estava se tornando perigoso as coisas que iam sendo publicadas e não eram censuradas. Quando o Milton descobre isso, ele fica muito preocupado, porque, como puritano que era, o puritanismo é uma divisão dentro do protestantismo, que tem as suas qualidades e defeitos. O Milton fica preocupado porque, como bom puritano, ele era muito atuante politicamente, além de poeta, ele era muito envolvido com a política inglesa, e ele temia que essa lei de censura prévia das publicações, né, dos livros impressos, fosse ser usada pelos seus inimigos políticos, que eram os presbiterianos. O que ele faz? Ele escreve a Areopagítica. Até hoje, essa obra é considerada lapidar como um discurso pela liberdade de imprensa. Foi publicada há pouco tempo, né, relativamente falando, porque ela é do século XVII. Foi publicada no Brasil tem pouco tempo, pouco mais de uma década. Esse meu exemplar é de 2001 e traduzida pelo Raul de Sá Barbosa, o mesmo tradutor de Noite e Dia, da Virginia Woolf. É uma edição maravilhosa, que eu já li 3 vezes e que eu marquei várias passagens que vale a pena ler e perceber o quanto esse texto é atual. Defendendo o direito da liberdade de imprensa, defendendo a ideia de liberdade de escrever e publicar e liberdade de ler o que a pessoa quisesse, o que o indivíduo quisesse. O Milton busca fundamentos na história da Grécia Antiga, na história de Roma e, como bom puritano que era, como bom protestante que era, na Bíblia. Numa passagem, ele faz uma citação do apóstolo Paulo. O sábio confessa haver admitido prontamente a revelação, lembrando-se da palavra do apóstolo aos Tessalônicos. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. E ele poderia ter acrescentado outra sentença notável do mesmo autor. Para os puros, todas as coisas são puras. Não apenas carnes e bebidas, mas qualquer tipo de conhecimento, seja bom ou mal. Aí vem a frase lapidar, maravilhosa, do Milton. O conhecimento não pode corromper, nem, por conseguinte, os livros, se a vontade e a consciência não se corromperem. Ou seja, não há como o indivíduo, o leitor, ser corrompido por aquele que ele lê, se a sua vontade, se a sua consciência não se deixam corromper. Você tem o direito de ler o que você quiser,
se você não se permite interiormente de ser corrompido, ser transformado, maculado por aquilo que você está lendo, pela ideia do texto que você está lendo, não há como você ser corrompido. O Milton coloca a corrupção não uma coisa externa, no livro, no objeto, no texto, mas como uma coisa interna, que acontece dentro do indivíduo, nos seus pensamentos, na sua vontade, na sua consciência. Outra passagem. Se Deus quisesse nos impor limite nesse particular, teria sido muito mais eficaz se dissesse o que é ilícito e não o que é fatigante. É quando ele está citando Salomão, numa passagem de Eclesiastes em que Salomão diz que o excesso de leitura é o enfado da carne. Quanto à queima daqueles livros pelos convertidos de São Paulo em Éfeso, ele está citando uma passagem do livro de Atos do Novo Testamento. A resposta é que eles tratavam de magia em um ato privado, era um ato privado, um ato voluntário, que nos leva a uma imitação voluntária. Os homens, tomados de remorso, queimaram os livros que eram de sua propriedade. Preste atenção. Queimaram os livros que eram de sua propriedade. O magistrado não tem nada a ver com isso. Ou seja, você decide o que você vai ler e você decide se aquele livro você vai conservar, se aquele livro de fato é deletério ou não. Mas é uma decisão sua, como leitor, do livro que é seu, o objeto seu. Não é uma autoridade externa, um policial, um magistrado que vai lá, pega o seu livro e joga fora. Pega o seu livro e queima. Mais adiante ele diz: aquele que é capaz de conceber e contemplar o vício em todos os seus enganos e prazeres ilusórios, e ainda assim abster-se, distinguir, preferir o que é de fato melhor, é o verdadeiro cristão militante. Não posso louvar uma virtude esquiva e enclausurada, sem resistência nem fôlego, que não ousa sair e enfrentar o adversário. É uma virtude pobre, é o que o Milton está dizendo. Se você cria uma pessoa, até filhos, né? Desde que eles já tenham um pouco de inteligência, né? Mas eles têm que ser expostos de alguma forma ao que é bom e ao que é mal, para que ele possa ir formando a sua opinião. Então ele diz que não há virtude quando a pessoa não exerce o seu direito de escolha. Afinal de contas, né, se nós defendemos o livre-arbítrio, nós temos que dar o direito de escolha. Deus nos concedeu o direito de escolha. Tem mais. Essa passagem é fantástica. Além de outras inconveniências, se os homens letrados são os primeiros beneficiários dos livros e também os propagadores do vício e do erro, como confiar nos censores, a não ser que lhes atribua ou que eles mesmos se arroguem, por cima da cabeça dos demais na terra, a graça da infalibilidade e da incorruptibilidade? É uma velha questão. Se a leitura de um livro pode corromper, por que o censor não é corrompido? Ele tem um poder, uma capacidade, uma impermeabilidade que os outros meros mortais não têm? Como é que você vai garantir, se um livro tem esse poder de corromper aquele que o lê, como é que você vai garantir que o censor não foi corrompido? Ou como perguntou um antigo poeta e pensador romano, latino, se eu não me engano, o Juvenal: quem montará guarda aos guardas? Quem é que vai censurar o censor? Se as pessoas têm que ser protegidas de textos capazes de corrompê-las, simplesmente quando elas estão lendo. Essa é demais. Aqueles que imaginam suprimir o pecado
suprimindo a matéria do pecado. São observadores medíocres da natureza humana. Gente, não precisa dizer mais nada.